Estamos começando mais um episódio do Como Gosto, nosso espaço de conversas profundas sobre negócios, pessoas e movimentos que moldam o futuro. Antes de começarmos este bate-papo de hoje, eu quero te convidar a seguir os nossos perfis nas redes sociais, Como Gosto Oficial e Empreiteira Digital. E para variar, eu estou aqui com a minha sócia querida, Edilane Almeida, tudo bem? Sócia, maravilhoso. Mais um dia aí, importantíssimo. aulão, né? Incrível. Nossa, e hoje a gente tem conversa, hein? A gente vai falar hoje com um corintiano. Opa, não, mas não é sobre futebol. A gente vai falar sobre a NF Retail Big Show 2026, o maior evento de varejo do mundo, realizado em Nova York, que reúne líderes globais para discutir tendências de consumo, tecnologia, inovação, logística e gestão. E para nos ajudar a traduzir o que realmente importa dessa edição, nós recebemos o professor Dr. Francisco Alvarez, coordenador do MBA em Gestão de Vendas da USP Exalc e coordenador do Centro de Estudos de Pesquisas de Varejo da USP. Ele também foi responsável pela implantação do Laboratório de Varejo na Universidade e também é curador de missões empresariais para a própria NRF em Nova York. Ou seja, alguém que vive o varejo na academia, no mercado e no cenário internacional. Professor, é uma alegria tê-lo aqui conosco. A alegria é minha. Muito obrigado por me convidar. Eu reparei que você me apresentou pelo primeiro fator de maior relevância. Mais marcante, que eu sou com corintiano, certeza. Né? Para deixar isso claro para todo mais mundo. Marcante. Né? O resto é secundário, mas isso foi o principal fator. Esse é o mais forte, é o que dá audiência, né? Isso aí, então, exatamente. A gente tem que atrair o público. Isso aí. Né? Gaviões da Fiel em massa aqui, né? Representada, né? Mas é uma alegria muito grande, né? Eu acho que a gente vai poder bater um papo bem gostoso, né? Conversar de uma forma leve, mas séria, né? Tem muita coisa boa aí para falar. A NRF é marcante, né? É um evento marcante. Você falou a principal feira global, é um aspecto interessante. Eu não lembro exatamente qual, mas eles têm mais de 100 anos já de feira, né? Que é uma coisa... Eu costumo brincar com o pessoal do Brasil que vai, quando eles começam a criticar, que eu falo assim, escuta, os caras fazem há mais de 100 anos, alguma coisa eles aprenderam, né? Então vamos ser humildes e vamos ouvir o que eles têm para conversar, né? Mas vai ser muito bom, vai ter muita coisa para conversar. Nossa, estamos curiosos. Inovação. E para a gente traduzir isso para o Brasil, né? Que é legal ver tudo isso, mas como é que a gente traduz para a nossa realidade? Perspectiva também, né? Exatamente. É importante para a gente. Obrigada aí pela presença de novo aqui com a gente, muito bom. Teremos outras, né, entrevistas, espero. Mas até para trazer um pouquinho desse contexto, né, para as pessoas aqui. O que é, né, esse evento? Por que ele é tão relevante dentro do varejo mundial, né, NFR? Eu sei que você já participou de algumas edições, né? Acho que desde 2007. 2007. Uau, muitas. Então são 20 anos acompanhando também esse congresso, esse evento. A sua leitura, sem dúvida nenhuma, é muito importante e estratégica para as pessoas aqui que nos acompanham. Então a gente quer saber tudo. Bom, primeiro falando da NRF, né, como eu comentei antes, ela tem mais de 100 anos, ela acontece nos Estados Unidos, mas ela é global, né? Tem outros eventos globais, agora mesmo em março tem a Euroshop também, mas que tem um outro enfoque, né? Mas ela tem essa ideia global. E ali se tratam de todas as inovações do varejo. Basicamente, nos últimos anos, tecnologia tem dominado muito a feira, porque é comum, né? Uma vez que tecnologia tem dominado as nossas vidas, né? E aí a feira traz muito essa questão da tecnologia, de como isso vai impactar o varejo, e sempre olhando para o futuro, né? Sempre olhando o que pode acontecer dali para o futuro. São 3 dias que são bem demandantes, né? Porque são palestras da manhã até a noite, né? Até o final do dia. Uma feira de exposição, né? Então com mais de 600 expositores também trazendo inovações tecnológicas e tudo isso, né? E as palestras versam sobre vários temas, são convidados presidentes, CEOs das principais empresas. Então a gente teve esse ano o Walmart, teve o Google, que falou inclusive sobre o novo IA que eles estão lançando, o pessoal da Best Buy, o pessoal da Nordstrom. Então sempre são pessoas relevantes, né, que vêm trazer o que eles fizeram, contar as histórias, contar o que pretendem fazer para frente.
E a gente aprende muito sempre, né? A única questão é que tem que ir lá para vontade de gerar dúvidas, né? Não tirar certezas, né? Porque na realidade é entender tudo aquilo que está acontecendo, né? E a partir daí ver o que é relevante e não é relevante, né? Você comentou que eu vou desde 2007, né? E isso acaba sendo uma vantagem. Eu confesso que eu aprendi nesses anos, né? E muito com essa questão da inovação e tecnologia, né? E assim, em geral a gente tem duas posturas erradas com inovação e tecnologia. Ou a gente rejeita, fala, esse negócio não vai dar em nada, esquece, não funciona, tal, né? Ou a gente abraça, né? Nossa, essa é a grande solução, é o que vai mudar, tal, né? O pessoal quando vai, em geral, abraça, né? Essa é a grande solução, é isso que vai resolver. Se não mudar imediatamente, não vai acontecer nada, né? E tem alguns casos assim engraçados, colegas, né, que também foram mais algumas vezes, tal, e falam assim, esse ano aqui não teve muita novidade e tal, né? Falou, ainda bem, né? Porque se todo ano tiver uma novidade para mudar tudo, a gente não tem tempo de implantar novidade, né? Então é esse fórum de aprendizado mesmo, né? É uma coisa assim, eu costumo brincar com as missões que eu faço a curadoria, né, do pessoal, falo assim, compara isso assim com um desfile de moda, né, desses desfiles, né, então você não vai vestir aquela roupa esquisita que estão mostrando no desfile, mas olha a gola como está diferente, olha aquele botão que eles fizeram, olha como eles fecharam o negócio, né, e é isso que a gente tem que buscar lá, né, a gente tem que buscar pontos específicos, tal, não se deixar iludir porque aquilo vai ser a grande novidade, mas também não rejeitar, né, a gente tem que na realidade, pegar aquela informação, voltar e pesquisar, trabalhar, desenvolver, né? É aí que é assim, a postura correta. É uma feira de aprendizagem, não é uma feira de soluções. A gente não vai achar solução lá, a gente vai aprender, né? E aí com essa aprendizagem é que a gente depois aqui no Brasil pode tomar algumas ações, fazer algumas decisões. Mas é fundamental, eu sempre falo assim que quem trabalha com varejo, tal, pelo menos um ano tem que ir para experimentar, ver como é que funciona. Professora, eu fiquei curiosa com uma coisa, né? Você estava falando dessas tendências, né? Que às vezes as pessoas vão e falam, é a solução de todas as coisas. Como que surge a tendência? Surge a partir do comportamento do consumidor ou ela vai surgir a partir desses grandes players que estão nesses eventos e nesses congressos? Então, na realidade, né? E aí é questão do business, né? Elas deveriam aparecer a surgir a partir do comportamento do consumidor, com certeza, né? E também da ação das empresas, o que as empresas precisam, né? E o que aconteceu em muitas inovações nesses últimos anos foi assim, as inovações, a tecnologia estava dominando a feira, dominou durante uns 5, 6 anos, eu lembro que eu fazia na época a curadoria da associação comercial e a gente sempre faz um encerramento no final e eu fazia com que as pessoas fizessem para que eles que tinham assistido, eram empresários, né, para que eles mostrassem o que eles achavam e tal, né, e aí depois eles sempre brincavam comigo e falavam que eu destruía tudo que eles tinham falado, né, porque levava aquela visão mais crítica e tal, e eu lembro de falar para eles, vocês viram toda a tecnologia, vocês repararam quem patrocinou isso aqui, né, e aí quem patrocinou foram as empresas de tecnologia. Então houve uma época que foi a tecnologia pela tecnologia, e ainda hoje funciona assim. Eu lembro na IBM uma vez, eles falando sobre uma executiva que entrar e ela tinha que pegar o voo e ia para não sei onde e tal, então ela entra, já faz o pedido e tal, quando se falava, por exemplo, que durante muitos anos se falou isso, de que o varejo físico ia desaparecer, né? E aí eu lembro de perguntar pro cara, ele ficou meio bravo, falou, escuta, você me dá o endereço dessa executiva, porque eu não conheço ninguém com esse perfil, quem é esse perfil aí, sabe? E um outro caso também que há 15 anos se falou, né, que é o tal do provador inteligente, né, que a pessoa vai entrar no provador, vai ter uma coisa, e ela passa, não sei o quê, né, e aí a proposta era que por ali ela passava uma informação que ela queria um outro tamanho, e isso ia pro tablet do vendedor, tal, né, e eu perguntei pro rapaz que estava apresentando, um pouco de maldade em mim, mas eu não resisto, falei, escuta, não é mais fácil puxar a cortininha e falar assim, tem tamanho 4? Do que, pra que isso aí, meu, puxa a cortina. O custo financeiro de tudo também, né, para implementar. O investimento, eu até brincava, escuta, vai ter lanche, porque a pessoa, aí vai ficar 1 hora, né,
E quantos provadores vai precisar ter? Porque já hoje, só para entrar, é trazer essa realidade, né? Eu falo para eles, olha, pessoal, se eu chegar no provador, a luz estiver boa, tiver gancho para pendurar roupa, porque normalmente não tem, você tem que deixar a roupa cair no chão, né? A luz estiver boa e o espelho tiver uma distância que a gente consegue se ver, eu já estou tão feliz, não preciso nada disso, sabe? Então, essa sua pergunta é muito importante, por quê? Porque na realidade tem um desvio aí dessas inovações, que é a inovação pela inovação, sabe? Como é que isso pega? Vamos pegar mais um caso, né? Sem alongar demais, a famosa Amazon Go, deve ter todo mundo ouvido falar, loja autônoma, não sei o que, blá blá blá. Eu lembro de ter ido nessa loja quando ela inaugurou, foi uma onda tal, e eu faço meia culpa, né? Eu usei isso muito em aula, né? Mostrando, olha, tá, isso aqui. Mas sempre colocando, né? E era uma informação que eu queria ter e foi difícil conseguir. Porque eu cheguei lá, olhei tudo aquilo e falei, bom, quanto custa montar uma loja dessa? Qual vai ser a margem? Varejo, desse tipo de varejo, trabalha com 3% de margem. Qual vai ser a margem para montar uma loja dessa? Isso não gira, isso aqui... E aí eu comecei a partir do momento, isso aqui é bom para a Amazon. O mundo inteiro está falando disso, mas isso como negócio não vira. Aí eu falei, porque eu vou montar mais loja, blá, blá. Resultado, a Amazon desfez todo o varejo físico dela, e ela só vai ficar com a Whole Foods, que eles compraram e tal, pretendem crescer a Whole Foods, mas acabou com tudo isso. Por quê? Tá, é lindo, mas o varejo precisa ganhar dinheiro, precisa ter grana, né? E o próprio consumidor não tem. Então, eu acho que às vezes a gente se perde nisso, sabe? Essa onda da tecnologia e tal, né? A gente se perde. Só para finalizar, uma frase que eu ouvi nessa feira, essa frase não é minha, quando não é minha eu falo, né? Não lembro o cara que falou, mas falando sobre isso, tecnologia, ele falou assim, não é porque a gente pode que a gente deve fazer. Então tudo bem, a tecnologia te permite isso, me dê tal, não sei o quê, mas você deve fazer isso? Isso beneficia quem? Então, em geral, quando a gente fala numa inovação, a gente tem que partir, a meu ver, né? Primeiro, do público. Por exemplo, quando se fala em omnichannel. O varejo é omnichannel. O varejo não é omnichannel. O varejo detesta o omnichannel. A questão é que o consumidor é omnichannel. Então o varejo não tem alternativa. Ele tem que ser omnichannel. Porque se eu sou varejista, o que eu menos quero é omnichannel. Isso é um caos de confusão, de bagunça. Só que o cliente é assim, o consumidor é omnichannel. Nós somos omnichannel. Então não é o varejo que é omnichannel. Nós é que somos. O varejo obrigatoriamente tem que ser omnichannel. E às vezes se perde isso, né? Da gente olhar o consumidor e olhar o negócio. Porque o varejo precisa ganhar dinheiro. Né? Eu não posso gastar, só para ter a informação que eu tive na época, custava em torno de 30 milhões aquela parafernália toda da Amazon Go. Como é que eu vou fazer uma loja virar com isso aí? Sabe? Então é isso, eu acho que a gente tem que olhar muito, e eu falo isso muito também para os meus alunos, tudo, né? Primeira coisa que você pergunta, consumidor vai querer isso aí? Consumidor vai buscar isso? É importante para ele? É. Então ok, então vamos continuar. Tem tecnologia para fazer? Tem, então vamos fazer. Mas é o consumidor, é ali que começa tudo. É ali que tem que se olhar. É ele que manda. Não, a tecnologia é ferramenta, né? Tecnologia pela tecnologia não serve para nada. Tecnologia é ferramenta. Né? É isso que vai trazer. Então esse é um ponto chave. Olhar para o meu cliente, olhar para o meu consumidor e me comportar em função dele. Né? Facilitar a vida dele, de privilegiar o negócio dele. Perfeito. As empresas têm que estar onde o cliente está e onde ele escolhe, né, o canal que ele quer. Exatamente. Agora, do que você viu lá nessa feira, né, na mais recente agora desse ano, o que você, na sua leitura, é possível, é aplicável e é uma solução, uma tecnologia interessante? Bom, esse ano aqui Sei que tem alguma novidade, né? Não, o tema esse ano aqui foi inteligência artificial, né? Eu fiz já esse levantamento, 43% das palestras foram sobre inteligência artificial. Uau! Então foi o tema que virou hype. É um momento. A gente só se fala em inteligência artificial hoje em dia. E teve até uma palestra engraçada que foi sobre a RFID, a aplicação da etiqueta de RFID, que ele estava falando sobre as dificuldades, que essa é uma outra tecnologia que inventaram há 15 anos e agora é que começa a pegar, né? Embora ela seja muito útil, mas ela tem um problema de custo, né? Então, aí é que tem que achar a solução, né?
E ele no final, ele foi até engraçado, porque no final ele falou assim, bom, então vamos fazer o encerramento. Eu falei assim, bom, vou falar alguma coisa de inteligência artificial, senão ninguém vai dar valor para essa palestra aqui, né? Não, porque foi assim o negócio do momento, né? Só inteligência artificial, tudo, né? Se falou tudo isso. E muitas vezes se esqueceu de coisas importantes, né? Por exemplo, isso, né? De tecnologias que já foram lançadas há algum tempo e que demoram para pegar, mas que são boas, né? Trazem, o RFID, por exemplo, ele traz muito benefício para o varejista, né? Na automação, no estoque, né? Porque com o RFID o varejista já sabe real time como é que está o estoque dele. Qual é o grande problema do varejista hoje? Estoque. Como é que ele administra estoque, né? Como é que o varejista que tem aí 5, 6 mil SKUs consegue controlar o estoque? Isso aí, ele perde o controle, e quando ele perde o controle, ele perde o negócio. A gente teve um varejista aqui recentemente, né? No Brasil, a gente pode falar porque é público, né? Isso aí foi publicou em todos os jornais, né? Que foi o Grupo Mateus, e que teve um problema seríssimo de bilhão por problema de total descontrole no estoque, né? E o RFID resolve isso, só que ele tem um problema de custo, né? Muito grande. Então é uma tecnologia muito boa, não é pro consumidor, mas aí é pro varejista. Só que ele tem um problema de custo que agora começa a ser resolvido e que vai entrar, né? Então, teve temas que são muito importantes, né? Outro tema que a gente estava até comentando nos bastidores aqui, né? Que é o tema das devoluções no varejo eletrônico, né? Que eu já venho acompanhando isso há algum tempo. Na China, tudo isso, eu já vinha acompanhando isso há algum tempo, né? Nas minhas pesquisas. E aí consolidou, eles fizeram essa apresentação, e isso impactou todo mundo. Para todo mundo que eu falo, o pessoal fica assustado, mas isso são dados, e é verdade, porque eu já venho acompanhando isso desde a China, que já era assim, de 800 bilhões de devoluções no ano de compras no comércio eletrônico, né? E é uma situação muito difícil deles resolverem, por causa do consumidor. Porque o que eles fizeram? Quando você faz uma pesquisa, o que o consumidor valoriza para comprar no comércio eletrônico, um dos elementos mais importantes é a facilidade de devolução. Aí qual é o comportamento? Eu vou comprar uma camisa, eu não sei se eu compro branca, azul ou amarela. Eu não sei se é M ou G. O que eu faço? Eu peço 6. Peço 2 tamanhos de cada cor. Experimento um e devolvo 5. E isso aí eu não estou simulando, isso foi dados e pesquisas que eles estão fazendo. O consumidor acostumou com isso. Mas falar, então, eles inclusive falaram, vamos educar o consumidor. Como é que você educa? Tá, agora você vai ter dificuldade de devolver. Tá, então não compro. E aí já tem uma empresa que se apresentou ali com uma solução para trabalhar as devoluções, para tentar recuperar 60% das devoluções. Então, para quem está ouvindo e está vendo, tá aí para a gente, vamos guardar isso na memória, né? Eu já venho acompanhando isso há uns 2 ou 3 anos e vou continuar acompanhando, porque esse negócio vai dar problema. Já está dando e vai ter que achar uma solução forte. Então, são temas importantes, né, que têm que ser tratados e que meio que foram ofuscados pela inteligência artificial. O ano passado, a inteligência artificial já foi relevante, já se falou bastante dela e tal, né? E agora se falou muito da inteligência artificial como agente, né? De uma agente que eles chamam, né? E por isso que inclusive o Google foi lá com o presidente fazer a apresentação, porque a empresa que mais, em tese, vai sofrer com esse novo modelo de inteligência artificial vai ser o Google, porque as pessoas estão deixando de usar o Google. Para que eu vou usar o Google? Eu chego lá no ChatGPT, e antes eu ia numa festa, eu ia no ChatGPT perguntar, no Google, ver onde que tinha vestido, onde que tinha roupa, onde que tinha isso, aquilo. Agora eu chego lá no ChatGPT, pergunto, eu vou numa festa assim, assim, assim e tal, o que você me sugere, onde eu compro e tal, né? E isso já é um movimento que vinha, porque em outubro a Walmart fez uma parceria com o pessoal do ChatGPT, para já lançar isso, aí fazendo a pergunta, já vai aparecer o produto, vai aparecer o preço, e ele já pode ir direto pro site do Walmart para fazer a compra. E o próximo passo é que ele já compre diretamente ali.
Só coloca o número do cartão e já compra direto e já sai do Walmart, já vai. Então hoje teve até uma palestra sobre isso, falava o SEO pelo GEO, né, que é você agora ser relevante na inteligência artificial, que ele recomende seu produto, né, porque você vai por essa recomendação. Mas aí vem a questão das perguntas, né, então vamos assim, o tema da inteligência artificial quente foi esse. Como é que ela vai, o que vai acontecer agora com isso? E por isso que vocês devem estar acompanhando, ali se falou pouco disso, mas agora surgiu e já se fala muito em bolha na internet. O Google foi a Amazon, teve agora uma queda nas ações e tal, porque ela não teve o resultado que ela esperava, e os acionistas se assustaram um pouco. Ela está falando em investir 180 bilhões de dólares em inteligência artificial. Se somar as grandes empresas, a gente está falando em 800 bilhões de dólares de investimento. E o pessoal já começa a falar se isso não vai ser uma grande bolha. Como é que isso? Que é o que eu falei no início, né? Vamos sair de lá, olha, é isso. Vamos olhar o contexto, né? Vamos olhar todo esse processo, vamos ver como isso vai ficar. Agora, sim, na minha visão, isso é absolutamente fantástico, sabe? Isso aí é muito legal, é uma ruptura de paradigmas, é uma coisa... Vai ter empresas desaparecendo, vai ter empresas surgindo, né? Como já está acontecendo, né? Uma briga feroz, né? Teve até a DeepSeek lá da China que apareceu dizendo que não ia precisar usar nada daquilo, tá? Mas sumiu, né? Aparentemente era só para atrapalhar a coisa, né? Então é algo assim absolutamente fantástico, mas que a gente vai ter que entender como é que isso vai funcionar, para o consumidor, sem dúvida alguma, é fantástico. Uma das questões que vocês levantaram lá sobre isso, tá? Se é o ChatGPT, a inteligência artificial que te dá todas as soluções, quem que está decidindo? É você? Ou né? E se 4 perguntarem para a inteligência, as 4 vão receber a mesma resposta, né? Então, sabe, a gente começa a navegar em perguntas, né? Que foi o que eu falei no início, né? A gente começa a navegar nessas inovações, né? E não nesse negócio, né? Que o pessoal já sabe, a solução é essa, tem que fazer esse negócio e tal. E aí, de novo, é algo fantástico, eu sou fã número 1, estou tentando me aperfeiçoar ao máximo nisso, vai ter muita coisa, mas tem um longo caminho para percorrer. Inclusive, algumas das palestras lá colocaram isso, que a gente está falando em 3, 4, 5 anos para que realmente isso traga, saia dessa coisa que é uma brincadeira hoje, né, de eu entrar lá e perguntar tudo quanto é coisa, tal, e, né, que para o consumidor ficou de uma facilidade enorme, né, mas como é que as empresas vão lidar com isso? Essa é a grande questão. E os valores de investimento são absurdos, né, para não falar da questão da sustentabilidade, né, que já tem uma pesquisa aí, né, de que todas as vezes que você fala obrigado para a inteligência artificial e ela processa aquilo, não sei quantos 1000 litros d'água que são usados, porque você falou obrigado, então a pessoa está falando, não seja simpático, seja, sabe, não fica falando, por favor, você pode ver, não, vê isso aqui, porque senão você está gastando água. Então, assim, é um mundo novo, é uma tecnologia nova, mas não é esse, eu costumo brincar que a inteligência artificial tá esses ungüentos que eles vendem em feira, né, cura unha encravada, dor de dente, sabe, dor de bucho, faz qualquer coisa, né, mas foi um grande tema, e essa coisa do agente, né, de você, porque o ano passado se falou muito na questão de preparar campanhas e tal, né, de fazer essa coisa. E esse ano não. E isso é bem legal, isso é bem interessante. E vai ter uma briga feroz, tanto que o Google entrou pesado em investimento nisso, né, a Meta está dando uma inflação aí, eles estão contratando os engenheiros, pena que eu não sou um desses caras, né. Não, a Meta contratou pagando 300 milhões para ele, uma coisa assim, sabe. Então, está se falando muito em bolha, já teve muita empresa startup que já quebrou, porque também está naquela onda das startups 10 anos atrás, que qualquer um que inventasse que ia fazer um copo que a água saísse sozinha, já virava o tal do unicórnio. Já virava unicórnio, né? E coisa parecida, né? E então tem toda essa bolha, mas é algo que eu acredito que ainda vai durar uns 2 ou 3 anos, que a gente vai evoluir nisso, que vem, né?
E assim, né, sem me alongar demais para vocês perguntarem também, vai criar, sob o ponto de vista de negócios, no varejo, vai num primeiro momento criar um abismo entre o grande varejista e o pequeno varejista, que é uma coisa que estava cada vez menor. O pequeno varejista começava a conseguir chegar perto do grande e tal. E isso daí, com esses investimentos, vai cair. A Walmart falou, eles têm 130 cientistas de dados, funcionários deles, trabalhando em desenvolvimento de inteligência artificial. Aí, o que você fala para um pequeno varejo? Põe seu filho lá para estudar e ver se ele acha alguma coisa a fazer. Talvez quem ganhe com isso agora sejam as plataformas sociais, né? De redes sociais, com esses pequenos, dando aí mais visibilidade, né? E mais propriedade para essa questão dos anúncios, né? Que a Meta vem inovando bastante também nos anúncios com IA. Né? Interessante, boas reflexões aqui, eu vou escrever sobre isso, já vou pegar o seu insight aqui. E professor, assim, a gente fala muito do digital, dessas inovações com inteligência artificial, mas e o varejo físico? Assim, a gente tem alguma tendência ou algo que faça essa ponte entre o físico e o digital? Como que isso foi abordado na NRF? Esse ano aqui não se abordou muito isso, porque, de novo, a inteligência artificial que dominou tudo, tá, né? Mas assim, né, primeiro, aquele medo enorme, né, do varejo físico desaparecer e tal, né, já caiu um pouco, né, já amansou, né. Tem alguns setores do varejo que estão com problema, nos Estados Unidos particularmente as lojas de departamento, mas isso não é agora, não é por causa do varejo físico. As lojas, que tá, né? Leitura é bom, né? E ler a história, né? As lojas de departamento vêm enfrentando problemas desde a década de 70. Né? Elas já passaram por crises, recuperaram, e agora estão na crise de novo por causa disso, né? Então, assim, o varejo físico, as estimativas mostram, claro, que aí vai muito de setores e tudo isso, mas na média se fala que para 2030 e tal, varejo eletrônico pode chegar a uns 30%, coisa parecida, né? Essa é uma outra coisa também que eu implico, né? Porque, varejo físico, eletrônico cresceu 100 e tantos %, né? E assim eu falo, 100% de um é um, né? Quer dizer, não tem quase nada, cresce 100%, só que a hora que começa a ganhar massa, já não dá para crescer 100%, né? Então o que acontece? O varejo físico, ele tem o lugar dele, ele funciona como hub, ele funciona inclusive como divulgação de marca, né? Tem muito o que eles chamam lá de DTC, né, Direct to Consumer, que são as marcas nativas digitais indo para o varejo físico, né? A gente tem um exemplo no Brasil aqui da Mobile, né, de móveis, né, que veio do varejo digital e vai para o varejo físico, né? A Amazon, que tentou colocar toda aquela... A Amazon colocou a Amazon Book, Amazon 4-Star, Amazon Fresh, Amazon Go, e agora desistiu tudo, né? Por quê? Porque é muito mais difícil colocar um varejo físico do que um varejo digital para gerir. É muito mais complicado. E aí o pessoal que está fazendo isso, que está vindo para o varejo físico, está encontrando dificuldade. Aliado a isso, o varejo físico tem que se reinventar. Então ele tem que saber que esse ano não teve, mas o ano passado teve uma palestra muito interessante sobre isso. O cara falando, não adianta o varejo físico, porque tinha esse nome horroroso que era o Phygital, que era o varejo físico cheio de tecnologia e tal, né? E o cara veio, e para mim foi fantástica essa apresentação dele, né? E falou assim que o varejo físico não tem que procurar o varejo digital. Eu não vou no varejo físico para entrar numa máquina e ficar apertando o botão. Isso aí eu faço no meu smartphone em casa. Eu vou no varejo físico para conversar com a pessoa, para mexer no produto, para interagir, para ter uma experiência. E aí vem o grande desafio do varejo físico, se reposicionar. Então, cada vez mais um lugar de experiência. O varejo físico já era tratado dessa forma, né? Quando a gente chamava o varejo físico do terceiro mundo, né? O mundo do entretenimento, tal, o varejo fazia parte disso, né? Mas se abandonou um pouco isso. E aí o varejo físico tem que recuperar essa posição. E só para dar números para vocês, né? Eu sempre pesquiso lojas novas em Nova York, né?
esse ano aqui, das que eu pesquisei, né? Acho que consegui pesquisar quase todas, mas foram 28 novas lojas lançadas esse ano em Nova York. E lojas. Uma delas foi a Printemps, que é uma loja assim, fantástica. A gente pode depois publicar os vídeos. Né? E grande parte das lojas, o que eram? Marcas se consolidando, marcas criando. Então, marcas que já estavam em varejos multi, mas criando imagem, criando marca, loja de experiência, tudo isso. Né? Então, o varejo físico tem o seu lugar, claro que ele sofre, né, com o comércio eletrônico, claro que ele tem que procurar se tornar omnichannel nesse sentido. Por exemplo, você pega uma farmácia, né, ela tem que criar a entrega dela, né, de uma outra forma, né, não brigando com os marketplaces, né, e os marketplaces também vão ter que refletir, porque estão virando um centro de guerra de preço e destruição de marca, e vai ter que se repensar nisso tudo, né? Mas só para acrescentar mais uma informação, porque depois que eu venho da feira, eu continuo fazendo pesquisa, né? Eu peguei 10 empresas mais marcantes nos Estados Unidos, né? E levantei os planos deles para esse ano, 2026, somando, dá 990 lojas físicas novas que vão ser lançadas por 10 empresas. Então, assim, mas vai fechar não sei quantos. Tudo bem. E aliás, né, isso já vem há muito tempo. Eu lembro num desses congressos que, naquela época, porque fecharam 3 mil lojas, não sei o que e tal. Aqui nos Estados Unidos fechar 3 mil lojas não é nada, né? Mas enfim, fecharam 3 mil lojas. Só que aí eu fui lá pesquisar e estavam abrindo 4 mil lojas. Sabe? Agora, é claro, você fecha uma loja com uma Saks, né, que entrou em falência e tudo, né, cria aquele clima, né? Então, eu acho que está longe de desaparecer, só que o grande desafio é rever tudo isso, né? E passa por um problema crucial do varejo, que não é só aqui, é lá também, e o pessoal lá fala que está tudo arrumado, tá nas palestras, mas você vai na loja, não é isso, que é a equipe de vendas, os funcionários. Esse vai ser o grande desafio do varejo no mundo. Eu ainda não tive tempo de escrever um artigo. Quando eu escrever, eu vou passar para vocês. Foi o presidente da Best Buy lá e falou, não, porque a Best Buy é a loja de eletrônicos, tá, né? A equipe está muito engajada e tal. E todo ano que eu vou lá, eu vou numa loja da Best Buy da Quinta Avenida, que o tratamento é um desastre absoluto. Ela falou isso, eu fui lá. E aí o tratamento foi duplamente desastroso, porque tinha também uma promotora da Samsung. E eu queria uma canetinha da Samsung pro tablet. E assim, eu vou escrever sobre isso, porque o pessoal engana a presidente, coitada, né? Foi um desastre. Assim, pensa num desastre de atendimento, assim, de total ignorando, não dando a mínima, sabe, assim, uma coisa assim horrorosa. E aí, óbvio, eu vou na internet e compro na internet. Né? Então, esse é o grande desafio do varejo, fora, no Brasil, porque a relação com os funcionários sempre foi complicada, né? E agora o funcionário começa a ganhar uma importância muito grande. Mais importante do que ter a maquininha para fazer o espelho, não sei o quê, é ter o funcionário que fala, pô, você tá bonita com essa roupa, ficou legal, tal, que é o que o consumidor quer. Né? Ele não quer apertar na maquininha. Sabe? Então, felizmente, o varejo físico, o que tem que se pensar, né, no varejo físico, além desse atendimento, a loja, ela é regional. Eu posso ter uma rede com 1000 lojas, cada loja é uma região. Então, eu costumo falar ao pessoal, não vai brigar com o Mercado Livre, o iFood, tal, para fazer entrega. Pega uma bicicleta motorizada, porque você é legal com o seu funcionário, não quer que ele se esforce demais, e você pega lá na sua região, e pega o WhatsApp, fala, se você precisar de alguma coisa, você passa o WhatsApp aqui, e o menino leva lá na sua casa em 10 minutos. Né? E aí o menino tem nome, sabe? Ele encontra com a pessoa, ele conversa, ele tem um negócio, e volta, tal, e você vai fazer o seu omnichannel, né? É tão chique o nome, né? Você vai fazer ali com o menino. Isso tinha antigamente, né? É questão de organizar. Então, assim, eu preciso repensar o varejo físico, mas, a meu ver, assim, o fato dele sumir e tal, tá longe. Até porque
tem uma pesquisa que mostra que a própria geração Z quer ir no varejo físico. E aí volta àquela sua pergunta. O que a gente olha para a gente olhar para o futuro? A geração Z gosta de ir no varejo físico. Isso é a pesquisa que eles fizeram. Interessante. Eu tenho visto mesmo aqui no Brasil, né, em especial, tem crescido muito essas lojas conceitos, de experiências, né, não fazem um volume, né, não tem crescido um volume, mas todas estão repensando a forma, né, de como vão se reposicionar e trazer a questão da marca mais à tona. Então, sim, é interessante até por conta das novas gerações, né, sem dúvida. Agora, pensando em cadeia de suprimentos, logística, né, o tema da sustentabilidade, sim, algo que nesse evento, né, agora da NFR surgiu de inovador ou de diferencial, que a gente possa também pensar como uma possível tendência? Se falou pouco, né? O que se colocou na questão das cadeias de suprimento, dessa integração, foi, por exemplo, quando se falou sobre o RFID e tudo isso, né? Porque o RFID é algo que tem que ser iniciativa da indústria, inclusive, né? Quem tem que colocar a etiqueta é a indústria, não é o varejo, né? E aí, e se colocou isso, duas coisas, né? Um RFID, que é um negócio que já veio há algum tempo, não vai? E outro, que é um negócio que eu acredito muito, mas que está patinando para pegar, que são as chamadas Smart Tags, que são aquelas etiquetas de preço inteligentes que tem o princípio do Kindle, né, de que não gasta energia e tudo isso, né? E isso te permite, no varejo físico, aplicar o preço dinâmico, que é um negócio que já se faz no eletrônico, e te permite fazer isso no físico. Então, com isso, mais o RFID, mais um negócio que o ano passado foi muito falado, esse ano foi menos, que é o Retail Media. Juntando tudo isso, você consegue fazer uma integração muito boa entre indústria e varejo. E acabar com essa guerrinha que ainda existe hoje entre indústria e varejo, de precificação, mais 10, menos 10, tal, você consegue fazer isso de forma integrada, né? Então, assim, a tecnologia já está disponível. A questão agora é como eu transformo isso em gestão. Como é que eu faço para gerenciar todo esse processo? Então tem ganhos significativos aí, né? E onde vai ser o principal ganho? Menos perda, menos um planejamento muito mais assertivo, muito mais correto, né? Então eu vou ter ganhos significativos que vão representar um preço menor na ponta. E isso é importante. Só que assim, a gente ainda está longe em termos de gestão. A tecnologia existe, mas a gestão ainda está patinando nisso. Ainda as relações ainda não são as relações onde todo mundo está integrado, tal, né? Mas em termos de tecnologia eu não vejo grande problema. A própria Smart Tag, né? Eu falei com alguns varejistas aqui no Brasil sobre isso, e a posição deles, mas eu vou ficar mudando o preço? Como é que o consumidor vai ver isso e tal, e não sei o quê, né? E foi engraçado porque nos Estados Unidos eles começaram a fazer isso, e isso virou discussão política também, do pessoal acusando como que o varejista agora vai ficar mudando o preço durante o dia e tal, sempre partindo do princípio que o varejista faz coisa ruim, né? Quando na realidade você pode mudar o preço, uma coisa boa, né? não ruim, né? E o engraçado é que o varejo eletrônico já faz isso, de mexer no preço durante o dia, mas no físico não dá. Então isso aí mostra o seguinte, né? Que ainda o nosso grande desafio, né? E aí é que demora, a tecnologia é muito mais rápida, é mudar a nossa cultura. Então, a cultura... Então, assim, a gente tem a tecnologia, então, mas agora a gente precisa esperar a cultura evoluir para chegar nessa situação, sabe? Pois é. Que pena que está acabando. Para os varejistas. Está acabando. Está acabando, Professor, você quer deixar, assim, alguma mensagem, né, por exemplo, sobre as competências que os profissionais de agora, que estão lá, né, no MBA com o senhor, devem priorizar nesse momento, aqui para a gente fechar, e também como as pessoas se conectam aí com
com você por meio das redes sociais. Do futuro, além do varejo do futuro. Além do você, varejo do futuro, exatamente. Bom, eu acho, falando aí, particularmente do Brasil, né, nós temos um desafio enorme nas empresas em geral, e nos profissionais, e eu tenho tratado isso nos cursos, né, e é engraçado, né, como os alunos reagem, né, que é o domínio de dados, né, a gente não está acostumado com isso, particularmente no Brasil, e aí volta a questão da cultura, né, porque o Brasil a gente se orgulha de ser flexível, a gente dá um jeitinho, a gente é, né, safo, sabe como fazer, né, e nas empresas globais normalmente se criticam o pessoal, aqueles alemães só sabem trabalhar com número, não tem, se não tiver ele não sabe fazer nada, e a gente se orgulha disso. E tem que parar, tudo bem, pode continuar se orgulhando, mas a gente tem que começar a trabalhar com dados. E a nossa formação em dados é muito ruim, a gente vê isso no ensino básico, né, nos indicadores internacionais aí, os nossos performance nesses indicadores internacionais em exatas é um desastre absoluto. A gente tem medo disso aí, os alunos não fazem. E vai ter que trabalhar com dados, porque é o teu negócio. Tá, inteligência artificial, ok, ela faz o que eu quero, mas o que eu pergunto para ela? Eu não sei o que perguntar. Né? Então, o que eu tenho tratado hoje, inclusive no varejo, é que a gente está falando de inteligência artificial, a gente tem que dar um passo atrás. A gente tem que falar em gestão por dados, para depois falar em inteligência artificial. Como é que a gente vai falar em inteligência artificial se a gente não sabe nem o que é uma moda, uma mediana, uma regressão múltipla ou simples, a gente não sabe nada. A gente não trabalha com dados. Então, eu acho que o grande desafio no Brasil, em geral, dos profissionais, dos estudantes, já começando lá, né? A gente já deveria começar na base ali de parar, não parar, né? Porque senão vão já me apedrejar, né? Mas não vamos ficar tanto discutindo coisas filosóficas, tá? E vamos ensinar a fazer conta, vamos ensinar a trabalhar com dados, né? E nas empresas a mesma coisa, né? Porque as empresas não são geridas com dados, as empresas são geridas por intuição, por feeling, por não sei o que e tal, né? Então eu acho que o aprendizado todo, assim, se a gente pudesse resumir, né, numa grande questão de tudo isso de inteligência artificial e tal, no Brasil, a gente tem que dar um passo atrás e aprender a trabalhar com dados. A gente não sabe. Obviamente, guardadas 1000 proporções, né? Todo esse negócio que eu falei, regressão, não sei o que e tal, o Excel já faz. Eu não preciso da inteligência artificial. É claro que eu vou fazer a inteligência artificial porque é muito mais fácil. Mas o Excel já fazia. Agora, ninguém usava. Por quê? Porque achava que o Excel não fazia. Não, porque nem sabe o que vai fazer com aquilo. Não sabe o número, não sabe o que aquilo significa, né? E aí, o que vai acontecer é que as análises vão ter que ser muito mais profundas, muito mais detalhadas e tal, né? E eu tenho enfrentado isso na graduação, né? Não só nos MBAs, né? Eu já trouxe para as disciplinas a questão da inteligência artificial para mostrar para os alunos também, porque hoje em dia é isso, né? Virou um hype, qualquer coisa é inteligência artificial, né? E para mostrar para eles, né, que a inteligência artificial trabalha para eles, não por eles, né? E isso é uma mensagem forte. A inteligência não trabalha pela gente, a inteligência trabalha para a gente. E como ela trabalha para a gente, se eu não souber como falar com ela, ela não vai poder trabalhar. E não é só, que eu não sei fazer o prompt, isso é o menor dos problemas. Eu não sei o que pedir, porque eu não conheço o assunto. Então, esse é o nosso grande desafio, eu acho, nos próximos anos. Eu tenho discutido isso já, desde que eu voltei, já tive 2 ou 3 discussões dessas com as empresas, falando assim, gente, dados. Eu estou agora, mesmo num curso que eu bolei aí em company e tal, né, vou falar com a empresa, que é um curso para ensinar as equipes a trabalhar com dados. E é uma empresa de altíssima tecnologia, produtos de altíssima tecnologia, mas que os vendedores vendem produtos caríssimos de 4, 5, 6 milhões, mas eles acordam de manhã e falam assim, deixa eu ver, acho que hoje eu vou visitar o seu Antônio. Porque eu lembro que eu falei com ele e tal, e vamos lá. E a gente está tentando ensinar como trabalhar com dados para eles. Então acho que é um ponto até legal para vocês trabalharem, né? Que acho que é o grande coisa. Quem tiver esse domínio, e eu tenho passado isso pessoal para os vendedores, pessoal, vocês têm 3 ou 4 anos para cobrir esse gap. Daqui 4, 5 anos, quem não souber trabalhar com dados vai ficar fora do mercado.
porque eu vou começar a aplicar a inteligência artificial de um jeito ou de outro, só que aí o cara vai usar a inteligência artificial para perguntar, sabe, o que ele almoça. Né? E não para fazer uma regressão onde eu vejo se a temperatura mais o financiamento tal, não sei o que, nos últimos 20 anos, qual é o fator que influencia a minha previsão do ano que vem, e aí eu faço uma previsão com 90% de acuracidade, porque eu fiz toda essa calculeira que a mão é impossível, mas que com a inteligência artificial eu consigo fazer. Mas se eu não souber isso, eu não vou saber o que perguntar. Muito bom, perfeito. Aulão, gente, você já tá pensando no que eu tô pensando, né? Eu penso muitas coisas. Agora, é interessante mesmo, que acho que são extremos, né? Às vezes dado nenhum, às vezes dado demais, que também é excesso, e aí muitas vezes não tem saneamento desses dados para tomar as melhores decisões. Exato. Então, é um tema importante, relevante, a gente pode falar só de dados. Só de dados, exatamente, já está aqui. Mas obrigada, convite, né? Obrigada, professora, aí mais uma vez, pelo tempo, né, pelo papo, muito bom. A gente acaba se atualizando aqui também, né, e muito bom ter aí com a sua vivência, né, na sua fala, com a sua experiência, como foi esses dias aí de NFR, né, que são tão importantes também para todo mundo que nos acompanha. Falando em dados, o tempo é muito curto, né? Então, muita coisa para a gente conversar, mas é ótimo. O papo foi ótimo, agradeço. Mas como as pessoas te encontram? Bom, eu estou na USP, né, no meu LinkedIn, e o Instagram é Prof. Alvarez, e meu LinkedIn, eu não lembro qual é o meu LinkedIn, mas procura. Francisco, SM Alvarez, né? É isso, eu não lembro, mas por aí me encontram fácil, né? Eu tô lá na USP também. E no curso também, na formação do MBA em Vendas? Na formação do MBA em Vendas, que é promovido pela USP Exalc, né? Que é um curso à distância, então também entrando por ali, eu coordeno esse curso, dou aulas também nesse curso. Né? Muito legal. Então é lá que o pessoal me encontra, e vou ter um prazer de conversar com todo mundo, assim como o prazer que eu tive de conversar com vocês. Muito obrigada, professor. O convite, é sempre uma alegria estar com vocês aqui. Estar aqui hoje, e também encontro o professor em Cobogós Oficial, se não estiver seguindo, segue lá, e também em Empreiteira Digital. Então a gente aguarda você na próxima, e muito obrigada pela audiência. Não deixe de compartilhar esse episódio com quem você vê que faz sentido. Até lá. Até mais.